Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Lucas capítulo 4, versículo 35. Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se, saia deste homem. Então o Espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele, sem machucá-lo. Hoje eu peguei aqui um único versículo. O que me chamou mais atenção no contexto no Evangelho de Lucas, onde conta que Jesus expulsa um espírito impuro. Nesse contexto, fala muito fortemente do tamanho da autoridade do Senhor. Ele estava em Cafarnaum, na Galileia, onde ele estava mais uma vez ensinando na sinagoga. E aqui nesse contexto relata que o povo, ele se admiravam com o tamanho da autoridade em que o Senhor ensinava. Mas naquele mesmo instante aconteceu que um homem começou a gritar, e gritando com Jesus, logo o Senhor repreendeu o espírito impuro que estava naquele homem, potencializando mais ainda a admiração das pessoas que perceberam o tamanho da autoridade espiritual que Jesus carregava. Hoje, eu peguei somente um versículo desse contexto, porque eu gostaria de chamar a sua atenção para uma outra ótica que eu vejo aqui. E eu gostaria de compartilhar com você. Nesse contexto que eu li para você, é um momento em que Jesus repreende o espírito impuro. Ele diz: cale-se, saia deste homem. E aí o versículo continua: então o espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e saiu dele sem machucá-lo. E agora, eu quero convidar você que está me ouvindo a perceber a situação por trás deste espírito impuro. Este homem, que naquele momento era apenas um telespectador, ele foi acometido por uma circunstância na qual ele se transformou no protagonista, ou seja, ele passou a ser a atenção. Perceba que nesse versículo diz claramente que a multidão viu o espírito jogando ele no chão e saindo. Todo esse contexto trouxe para Jesus uma grande autoridade, e isso nós não podemos negar. Porém, nós, seres humanos, seres limitados e infelizmente pecadores, devemos olhar o que aconteceu com esse homem, entendendo que muitos de nós estamos suscetíveis a passar por tal situação. E talvez você esteja me ouvindo e diga: Inara, isso é muito forte, você quer dizer que um espírito impuro vai possuir o meu corpo? Eu quero dizer outra coisa para você que está me ouvindo. Tanto eu, quanto você que está ouvindo, nós estamos inseridos num corpo carnal, num corpo corrompido, num corpo que, infelizmente, nos acomete profundamente as fraquezas do pecado. E por que eu estou falando isso? Porque um abismo chama o outro. Quando nós cometemos um pecado deliberado e ignoramos a importância de renunciar a esse pecado, nós potencializamos a força do espírito impuro sobre as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, quando nós permitimos isso e de maneira deliberada não nos importamos, muitas das vezes somos colocados na posição deste homem do contexto de Jesus. É muito fácil lermos essa passagem e admirarmos a autoridade do Senhor. Difícil é muitas das vezes nos colocarmos na posição deste homem que foi profundamente envergonhado quando foi lançado no meio da multidão por um espírito impuro. Nesse contexto, você pode dizer: mas Inara, Jesus libertou esse homem, ele agora está livre, né? Jesus tirou o mal dele, ok. Mas nós precisamos perceber que existia um mal dentro dele e que foi semeado por ele mesmo através do pecado. Um espírito impuro não entra no corpo de uma pessoa de uma única vez. Um espírito impuro, ele muitas das vezes se sente confortável de se alimentar de um pecado oculto, de um pecado que muitas das vezes nós negligenciamos. Olha, meu irmão e minha irmã, o convite dessa mensagem de hoje é que a gente possa refletir o quanto nós
já nos acomodamos em viver no pecado. E olha, eu estou dizendo isso a você porque muitas das vezes eu mesma ignorei a ideia do pecado. Eu, na minha infinita ignorância, acreditava que pecado era uma bobagem. Eu falava, que termo mais estranho, pecado. Não existe pecado. Eu estava cega e incrédula e não entendia que o pecado ele é uma semente maligna que semeia em nós um poder negativo. Ou seja, quando nós abrimos uma brecha, quando nós abrimos uma porta espiritual através do pecado, espíritos impuros se sentem confortáveis para habitar em nós. E ao invés de nós carregarmos o Espírito Santo de Deus, nós passamos a carregar a sujeira maligna. E talvez você diga, Nara, essa mensagem ela não está confortável, não estou gostando de ouvir essa mensagem. Eu quero dizer a você que é com muito amor que eu te convido a se colocar diante de Deus para limpar a casa. Sabe, essa mensagem não tem o intuito de te entristecer, mas de abrir os teus olhos para que você possa, em nome de Jesus, nesse momento, começar a se colocar na posição deste homem. Perceba, esse homem, em momento algum, não fala o nome dele, não diz quem ele era, ele apenas se tornou protagonista de uma situação que aumentou a autoridade de Jesus. Mas se nós pararmos para olhar quão vergonhoso é para uma pessoa ser exposta dessa maneira no meio da multidão. Isso deixa claro que para um espírito impuro estar habitando neste homem, ele fazia coisas ocultas, ele fazia coisas que ele achava que Deus não via e que o espírito maligno também não estava compactuando. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo, que o espírito maligno, o espírito impuro, ele é o principal influenciador dos enganos. Ele faz a gente acreditar que se a gente fizer escondido não tem problema nenhum, ninguém vai descobrir. Eu quero dizer a você que ele nos faz pecar e depois ele nos envergonha. E ele nos coloca em situações que muitas das vezes destroem a nossa alma. Eu quero dizer a você que está me ouvindo que é importante que tanto eu quanto você tenhamos a humildade de pedir perdão a Deus e reconhecer as nossas falhas e que a gente não cultive um pecado de estimação, que a gente não caminhe cegados acreditando que está tudo bem viver com o pecado. Um pecado atrai outro pecado, um abismo chama outro abismo e quando nós vemos, nós estamos indo na direção da destruição. Mas se você está ouvindo essa mensagem é porque Deus te ama muito e Ele deseja te alertar, Ele deseja te convidar a confessar os seus pecados e a deixar. Sabe, um contexto bíblico que conta o momento em que a mulher, ela ia ser apedrejada, mas Jesus não deixou, né? Ele disse, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, então todos os acusadores saíram. E depois em seguida Jesus diz a ela assim, agora vá e não peques mais. Ou seja, ele libertou ela da condenação, mas ele deu uma orientação a ela, não peques mais. E essa mensagem hoje tem esse intuito, que a gente abra os nossos olhos para não nos manter acomodados, achando que está tudo bem alimentar o pecado. Quando você alimenta o pecado, você alimenta um espírito impuro em você. Você abre para ele um espaço para que ele se sinta confortável em habitar em você. Habitar muitas das vezes na sua casa e até mesmo na sua família. E muitas das vezes ele se sente tão confortável que chama mais espíritos impuros para habitar nesse lugar. Então que hoje nós possamos olhar com outra ótica, entendendo que nós somos os principais responsáveis para impedir que esse tipo de situação aconteça. E Nara, você está fugindo do contexto da passagem? Não, eu não estou. Eu estou te convidando a olhar uma outra ótica. Eu extraí desse contexto um único versículo para mostrar para você muitas das vezes aquilo que você não vê, que nós não vemos. E somente Deus pode nos mostrar. Então que nesse momento nós entendemos que a autoridade de Jesus está sobre essa mensagem, para abrir os seus olhos, para alertar o seu coração e
te conduzir a se arrepender do mau caminho, te conduzir a corrigir as suas veredas, para afastar a força maligna, para que você jamais, em momento algum, seja como este homem que carregava dentro de si um espírito impuro. Muitas das vezes, as pessoas que carregam uma força maligna dentro de si, elas não têm consciência, porque estão cegadas pelo pecado. Mas se você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor deseja profundamente trazer sobre a sua vida uma libertação, uma limpeza, uma purificação, para que você possa caminhar dentro da presença de Deus com a alma limpa, com o Espírito Santo te guiando. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Senhor, que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa e conduzi-la, Senhor, a caminhar dentro da sua direção. Ajude, Senhor, essa pessoa a renunciar todo e qualquer pecado. Arranca, Senhor, todo o mal. Não deixe que o inimigo convença essa pessoa, engane ela. Não deixe que essa pessoa seja cometida pela força maligna, Senhor. Faça uma limpeza espiritual. Abra os olhos, abra o entendimento, dê discernimento, fale a esse coração. Conduza essa pessoa a se arrepender, a voltar-se para Ti, a obedecer às Suas leis, Senhor, a fazer a Sua vontade. Que essa pessoa possa, em nome de Jesus, nesse momento, ser guiada pelo Teu Santo Espírito. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.